Oi gente, meu nome é Letícia e hoje eu queria conversar com vocês sobre duas das minhas leituras recentes que já se tornaram favoritos da vida e com certeza vão estar na lista de melhores do ano de 2022. Antes da gente começar, eu queria pedir pra vocês se inscreverem, porque com o final do ano vem aí retrospectivas como melhores do ano, piores do ano, os livros que eu pretendo ler em 2023, então vai ter várias coisas legais. Os livros em questão são dois lançamentos, que é Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy, e Carrie Soto Está de Volta. Os dois eu li em e-book e foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu já sabia que ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser tão bom e que eu ia ficar tão envolvida. Eu vou começar pelo que eu li primeiro, que foi Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. E, gente, quando esse livro lançou, só dava isso no meu TikTok, só dava entrevista da Jennette McCurdy falando do livro e falando do título, porque o título é muito engraçado. E uma coisa muito interessante que ela falou das entrevistas é que se você não entende a complexidade e o humor do título do livro, provavelmente esse livro não é pra você. E nesse livro a gente vai acompanhar mais ou menos onde parte do quando ela tinha uns 6, 7 anos, que foi quando ela começou a pegar os primeiros trabalhos dela e fazer parte dos primeiros testes, até o convite dela pra participar do remake de iCarly, que fez o maior sucesso, que tava todo mundo super empolgado, e ela não faz parte. A gente vai entender um pouquinho sobre essa decisão, a gente também vai entender um pouquinho sobre a relação super abusiva com a mãe dela, até porque, afinal de contas, o livro chama Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. A gente vai perceber também a relação intrigante, distante que ela tem com o pai, porque quando a sua mãe ocupa essa parte tão será melhor, será a pessoa que você tem mais conexão, que ser a pessoa que você tem mais vínculo, que ninguém vai te entender como ela, é difícil também você fazer laços saudáveis com outras pessoas. Também ver a relação dela com a atuação, a relação dela com a mídia, a relação dela crescendo numa casa com uma mãe doente, não só mentalmente, mas também fisicamente. A mãe dela teve câncer. Fala um pouquinho também da relação dela com os irmãos dela. E eu vou deixar um adendo aqui, porque se você tiver algum gatilho em relação a abuso de bebidas alcoólicas e a transtornos alimentares, eu acho que talvez é melhor você não ler esse livro, ler devagarzinho, sempre contando com uma rede de apoio, porque a perspectiva que a gente vê dela não é, por exemplo, ela contando no passado. Então, quando eu tinha 6 anos, minha mãe fez isso e aquilo comigo. Não é assim. É em primeira pessoa, é no presente. Então ela compartilha do que ela lembra da infância dela e conta isso com muita vivacidade. Então quando ela tá começando a desenvolver transtornos alimentares, ela fala sobre o quão isso é vantajoso pra ela, e com isso como se fosse algo, essa compulsão, não como uma compulsão e como um transtorno, mas sim como algo que ela tá planejando fazer, e se isso fizesse bem de alguma forma ou valesse a pena. É lógico que depois tem a curva também de isso não é saudável, estou muito desgastada, não vale a pena, mas é uma compulsão e eu não dou conta de parar. Eu acho que é então uma questão um pouco delicada, assim como o álcool também. E outras coisas que eu queria falar que é interessante também, que como ser uma autobiografia de alguém que é novo, de alguém que nasceu com a internet, de alguém que tava famoso na época da internet, dá pra gente colocar no Google as cenas que ela fala e as manchetes de entrevista que ela dá e do que sai nas revistas de fofoca, e você vai ver, e você fala assim, gente. E eu acho isso muito, muito estranho, né? O quão a barreira do pessoal e do particular acaba meio que se fundindo, ao mesmo tempo que são duas pessoas completamente diferentes e que a gente não tem percepção de nada dessas pessoas. Os últimos 2 pontos que eu queria falar é sobre a relação dela com a Miranda Cosgrove, que faz a melhor amiga da série e vira uma grande amiga dela. Ela fala o tanto que isso é importante pra ela. Primeiro, ela tem uma família disfuncional. Segundo, é um meio completamente competitivo. Ela é uma criança, e uma criança que, pra se dar melhor do que os outros, tem que sempre se provar melhor do que os outros pra conseguir coisas melhores. E ela achar uma amizade que faz tão bem pra ela e ter uma relação saudável com a Miranda, eu acho que foi assim, uma coisa que eu agradecia o tempo todo no livro. Outra coisa é a relação dela com o The Creator, né, que é o criador, que a gente sabe que é o Dan Schneider, que já vazou várias polêmicas dele sobre abuso de poder, sobre abuso infantil, sobre questões super duvidosas da índole dele. E ela fala um pouco sobre o como ele incentivava a competição entre as crianças, de como ele alcoolizava alguns dos atores e mirins. Eu acho que esse livro é um meio de massificar essas questões que são tão delicadas, que provavelmente tem vários e vários acordos que proíbem as pessoas de falarem sobre isso. E eu acho que a Jennette McCurdy foi extremamente corajosa de expor todos os lados da vida dela, inclusive com um grande produtor do show business. Vale a pena ler, é super divertido, é trágico, mas é divertido, é super envolvente, eu não me arrependo nem um pouco de ter lido, e vale a pena. Obra de arte. Outro livro que também é lançamento de 2022 é Carrie Soto Está de Volta. Eu não parei de ler esse livro, e é muito engraçado que ele ficou bem hypado, mas quando a gente soube que Carrie Soto ia ser lançado, a gente ficou meio assim, porque a gente conhece já a Carrie de outro livro da Taylor Jenkins Reid, que é Malibu Renasce, e digamos que ela não tá nos seus melhores momentos, e ela não é assim tão carismática quando a gente conhece ela, mas que é um personagem bem intrigante. Pra quem não sabe, a sinopse do livro, Carrie Soto Está de Volta, vai falar sobre a Carrie Soto, que é uma jogadora de tênis, e na época que ela estava ativa, ela ganhou vários prêmios e bateu recordes e foi considerada a jogadora número 1 do mundo. Só que 5 anos depois que ela aposenta, tem outra jogadora que está conseguindo bater os recordes dela, e ela faz esse compromisso que ela quer voltar
pra ela reconquistar o legado dela que ela demorou tanto tempo pra construir. Foi extremamente interessante conseguir ver a complexidade da Carrie Soto e das relações que ela tem com o pai dela, que é a coisa mais linda, que me dói o coração e que me deixa muito feliz. Eu já vou colocar aqui em primeira mão que se você quiser ler esse livro somente pra saber um pouquinho mais sobre a fofoca do que aparece em Malibu Renasce, né, da relação dela com o Randall, eu sinto muito, porque isso não... Gente, juro pra vocês, isso não ocupa, tipo assim, 2 parágrafos do livro, porque eu acho que é um pouco isso. A história sabe, assim, somos pessoas, erramos e a gente não é definida todas as vezes que a gente foi ruim, a gente é definido por tudo que a gente fez. Então eu achei muito engraçado, porque eu tava super curiosa qual que seria a perspectiva dela, ver se a Taylor ia passar pano pra ela, ou qual que seria o trauma que ia justificar a questão dela. E não, tipo assim, é só aconteceu isso, achei que eu tava apaixonada, foi um vexame e pronto. E esse livro tem tantas outras coisas, e vale a pena pra ler esse livro por tudo, assim, por tudo, até a última página, menos em relação a isso. Então eu achei muito interessante. Durante esse livro, a gente vai ver tanto ela crescendo, né, como jogadora, então a relação dela com o pai dela, que foi o treinador dela por muito tempo, ela se tornando essa pessoa, ela começando a entrar nos campeonatos e conquistando o primeiro título, e depois a gente corta pra quando ela decide voltar, e qual é essa trajetória dela agora como uma jogadora mais velha, que ficou 5 anos parada. Eu acho que foram 5 anos. E nesse rolê todo a gente vai ver o que significa pra ela ser a melhor tenista do mundo, principalmente a relação dela com a mídia, como a mídia enxerga ela. Afinal de contas, ela é uma mulher que é competitiva e que sabe o que quer e que tem defeitos. A relação dela com outros jogadores, a relação dela com os interesses românticos dela, várias questões da vida dela. Sim, vai ter partidas de tênis, mas primeiro que eles explicam. Segundo, se você não entendeu a explicação, o que aconteceu mais ou menos comigo, tipo assim, qual é a diferença de um game pra um set, do nada a pessoa ganha 15 pontos, não vai interferir. Sabe cena de luta? E aí você fica tipo assim, não tenho a menor ideia do que tá acontecendo, mas na sua cabeça você tá imaginando uma cena de luta? Então, é a mesma coisa, confia. Se dinheiro, eu ia começar a jogar tênis só por causa desse livro. E é isso, eu acho que a Taylor dá conta de permear essa realidade muito bem, construir camadas e camadas desses personagens. Se você gosta de romance, tem, mas é migalha. De novo, tá? Tipo, migalhinhas de romance. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar sobre os 2 livros. E um paralelo que eu fiz, e que eu acho que faz parte da jornada das duas, por mais que Carrie Soto seja ficcional, que Jennette McCurdy fala no livro dela que é muito difícil você crescer sendo definido por uma coisa que você fez aos 13 anos. Querendo ou não, a Carrie, por ter começado tão jovem também, é muito interessante ver essa relação das duas por mais de novo, que eu sou feliz que a minha mãe morreu, não é uma ficção e Carrie Soto é. A relação dessas personagens destrinchando, tipo assim, eu nasci pra fazer isso, eu fui feita pra fazer isso, eu fiz isso a minha vida inteira, e agora, o que eu quero fazer, ou o que eu quero fazer além de uma coisa que eu não posso fazer mais do mesmo jeito que eu fazia antes. Se você já leu esses 2 livros, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou, porque eu juro pra vocês, eu poderia ficar horas falando desses livros. Se você tem alguma outra indicação também, comenta aqui, vamos conversar mais. E se você quiser acompanhar mais de perto a minha rotina de leitura, é só você me seguir nas redes sociais. Eu acho que é onde mais falo necessariamente sobre isso é o Twitter e o Scooby. Então fica à vontade. E eu vejo vocês na próxima quarta? Não sei, acho que sim.